Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação pede afastamento de Alexandre de Moraes da relatoria de inquérito sobre vazamento de mensagens. Eduardo Talhaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou nesta segunda-feira um pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, solicitando o impedimento do ministro Alexandre de Moraes na condução do inquérito que investiga o vazamento de mensagens trocadas entre assessores de Moraes no STF e no TSE. Talhaferro argumenta que Moraes teria nítido interesse na causa, o que comprometeria sua imparcialidade no caso. O pedido foi feito após Talhaferro ter sido intimado pela Polícia Federal no âmbito das investigações em curso. As mensagens em questão foram publicadas pela Folha de São Paulo em uma reportagem do dia 13 de agosto, onde foram levantadas suspeitas de que o ministro teria atuado fora dos parâmetros normais. Em 21 de agosto, Moraes determinou a abertura de um inquérito para apurar como as conversas foram vazadas para a imprensa. No documento enviado ao STF, os advogados de Talhaferro destacam que, devido ao envolvimento direto de Moraes com o caso, o ministro não deveria atuar no inquérito, enfatizando a inadmissível ausência de imparcialidade. Com isso, Talhaferro solicita a Barroso a concessão de medida liminar para impedir que o ministro exerça atividade jurisdicional no caso que investiga o vazamento de mensagens. O presente pedido se faz necessário, tendo em vista que já foi proferida abusiva ordem de busca e apreensão, e sem freio, nada impede que medidas de constrição cautelar irreversíveis sejam decretadas, argumentou Talhaferro por meio dos advogados. Além disso, foi pedido o arquivamento do inquérito de investigação e o impedimento de Moraes para processar e julgar os fatos que o envolvem. No texto divulgado nesta segunda-feira, Talhaferro frisou que, apesar do notório saber jurídico do ministro, como todo ser humano, Moraes pode ser influenciado pelo seu envolvimento pessoal na questão, comprometendo a imparcialidade necessária para desempenhar suas funções. A situação deve ser analisada pelo plenário do STF, que decidirá sobre a permanência ou não de Moraes na relatoria do caso. Pavinato, me ater aí a manchete que está na tela aqui nesse momento. A manchete que fala que o Talhaferro está pedindo para que o Barroso tire o Alexandre de Moraes da relatoria. E está correto. Ele não vai ter isenção nenhuma nesse relatório. Se já é errado ele ter aberto o inquérito, mais errado ainda é ele ser o relator do inquérito. A bem da verdade, nem devia ter esse inquérito. Claro, nem deveria. A abertura já está equivocada. O Supremo Tribunal Federal ele tem um sistema eletrônico que distribui os processos entre os ministros, justamente para que seja algo imparcial, equitativo, que seja justo. Portanto, aleatoriamente, o sistema escolhe um ministro. Nesse caso, o Barroso tem obrigação de tirar o inquérito do Alexandre de Moraes e fazer o sorteio entre os demais ministros. Agora, o professor Suano, tem muita gente da esquerda está tentando colar uma narrativa. Apresentem um só áudio do ministro Moraes. Porque são conversas aí, não foi mostrado tudo ainda, né? O potencial, a gente não sabe o que está por vir, mas o fato é que o segurança pessoal dele, o juiz auxiliar do STF, o Ayrton Vieira, e o juiz auxiliar do TSE. Os três a comando dele fizeram pedidos ilegais. Ah, não tem áudio do ministro. Se ele for alegar o famoso não sabia, ele tem que ser homem, ter vergonha na cara e coerência de falar, olha, eu não sabia e por isso eu anulo tudo. Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti, Dani, Geise, Luiz, a todos que nos acompanham, essa maravilhosa equipe da Oeste, atestada por essa entrevista que mostra como é uma equipe fantástica. Há alguns pontos, como você falou. Primeiro, eu posso estar enganado, eu não sou jurista, mas eu sou cidadão e sofro as consequências, dentre elas de que a ignorância da lei não isenta do seu cumprimento ou da punição caso não seja
cumprida. Menos ainda o juiz do Menos Supremo, ainda que o juiz. deveria ter notável saber. Ainda mais nesse caso. Se ele alega que ele não sabe, então já teria sido questionado o fato dele estar ali como sendo um juiz supremo. Não teria capacidade, aí seria incompetência para o cargo. Esse é o primeiro ponto, né? Aí nós temos, quando a gente olha o que está configurado, não posso estar enganado com respeito à ABIN. A ABIN não tem nada a ver com isso, mas caberia aí o apelido de ABIN paralela, porque foi uma ABIN que foi paralela, que foi construída para fazer investigações ou imputar crimes a indivíduos de acordo com a vontade daquele que já tem a condenação previamente estabelecida pelo julgador. O julgador vai dizer, não, já condenei, eu quero apenas que você arranje as provas para tanto. Ora, com todo respeito, ao fazer isso, o que está configurado, que mais configura como uma ABIN paralela, o simples fato de que, ao que consta, ele foi solicitado, segundo ele falou aqui, foi solicitado que buscasse informações da vida privada ou informações de indivíduos, 1.500 indivíduos, pelo TSE. Exatamente. O que o TSE tem a ver com isso? Isso deveria ser coisa para a polícia. Além do que, suponhamos que fosse adequado o que está acontecendo com essas 1.500 pessoas, nenhuma delas tem foro privilegiado, deveria ter ido para a primeira instância, e na primeira instância, cada juiz é que faria requerer as investigações adequadas. Ou seja, está tudo errado no processo, no procedimento, não tem nada que caiba. Eu vou pegar um outro elemento, foi maravilhoso ter falado do fato daquele marginal austríaco que governou a Alemanha, mas me lembra aqui também os processos de Moscou. Achei que era um marginal que está no STF. Não, mas quem não está à lei está à margem da lei, quem está à margem é o marginal. É um marginal, independentemente de ser coisa pejorativa, é apenas a constatação de um fato. Mas veja, me lembra os processos de Moscou. O que o Talhaferro está vivendo é exatamente o que aconteceu nos processos de Moscou, quando Stalin foi perseguir todos os ex-aliados porque eram arquivos, porque poderiam fazer contraposição e colocavam uma bala na cabeça deles e todos aqueles eram torturados em várias formas de tortura e eram obrigados ou a se suicidar ou eram executados com um tiro na nuca. E ali foram executados todos. A diferença daquilo de lá para cá é uma só. Aqueles indivíduos acreditavam que eles tinham que se suicidar por uma razão simples, porque eles acreditavam que no fim da história eles estavam construindo algo de bom. Qual é o algo de bom que está sendo construído agora? Nada, porque a democracia foi jogada no chão. A prova de que a democracia foi jogada no chão, que a democracia é o poder do povo sobre os seus governantes. No momento em que o indivíduo destrói todos os fundamentos do Estado Democrático de Direito, ele está dizendo, ninguém pode me contestar. A democracia morreu. Dani Alves. Olha, Pavinato, por mais que o Tagliaferro ele tenha errado em todos os procedimentos, enfim, ele consegue entender tudo o que aconteceu, vamos nos colocar ali no lugar dele. Não é? Como é que ele, um funcionário, que aliás é de confiança, não é concursado, vai simplesmente abrir as entranhas do STF sabendo que aqueles que deveriam fazer alguma coisa, que sabiam que deveria fazer algo, aí colocamos na conta lá do Senado Federal, simplesmente resolvem e decidem pela inação. É simplesmente isso, ou seja, nós vemos que os poderes da República deixaram o Alexandre de Moraes avançar a ponto de perseguir pessoas e instituições jornalísticas como a Revista Oeste. Basicamente, assim, colocando as palavras tais quais elas precisam ser ditas, o que ocorreu e está ocorrendo é sim uma perseguição clara e objetiva. Qual é a intenção disso? Eu acredito que talvez novas revelações vão surgir. Será que é acabar de vez com uma oposição e fazer a partir disso surgir algo que o próprio Alexandre de Moraes e aqueles que o apoiam querem que surja no Brasil? Afinal, o que eles querem com tudo isso? É impor, não é, de vez o poder supremo do STF perante todos os poderes, perante todos os cidadãos? É a partir daí que nós precisamos, sim, pressionar para que o Senado Federal finalmente haja com as suas atribuições democráticas e que precisam ser realizadas. Tudo que está sendo falado aqui não é para ter uma ruptura inconstitucional, absolutamente muito nada pelo disso, contrário. porque quem
feriu a Constituição e os valores democráticos foram os próprios ministros do STF. Aí sim, nós precisamos colocar na conta de todos os ministros do STF, na conta dos senadores também, porque todos eles foram coniventes com todas as ações do Alexandre de Moraes, apesar de todos os alertas da imprensa, especialmente aqui da Revista Oeste, sobre todos os procedimentos que estavam acontecendo. Felizmente ocorreram esses vazamentos. Agora, o Tagliaferro, ele vai precisar sim ser protegido para que ele possa efetivamente, em primeiro lugar, se defender, porque certamente ele também vai ser, a partir disso, um dos perseguidos, porque já começou, não é? Mas nós não podemos simplesmente jogá-lo de lado e achar que isso vai ser um caça às bruxas que nós temos que fazer agora. Não, nós precisamos acolher todos aqueles que possam apresentar todos os elementos, não é, a mais para fortalecer o impeachment do Alexandre de Moraes e, consequentemente, todos aqueles que se calaram e deixaram a democracia do nosso país ruir. Porque, de fato, isso aqui é uma adaptação, porque o Brasil é tudo a brasileira, né? O faroeste é a brasileira. E aqui a gente tem eu sempre falo isso, mas lá em Portugal, né, o regime fascista que se instalou com dinheiro da Alemanha nazista e que durou 30 anos, que foi comandado pelo presidente do Conselho de Ministros, professor Antônio de Oliveira Salazar, que era professor de economia da Faculdade Coimbra, catedrático. Lá se instaurou o que os críticos portugueses chamam de fascismo acadêmico. Eles romperam a Constituição e governaram sem Constituição, aplicando aquilo que eles achavam justo, que é o que está acontecendo aqui. Só que o fascismo acadêmico do Brasil é o fascismo acadêmico de quinta. Porque se você olha o STF, uma boa parte não tem carreira acadêmica. Então é o fascismo acadêmico sem academicismo. Imagina a desgraça que não é isso aqui. Então precisava o quê? Precisava empichar. Porque ainda tem uma casca de institucionalidade. Se um dia os nossos senadores acordarem e quiserem empichar, empicham. Está na Constituição. É a ruptura desta quebra da ordem pela própria ordem. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu prudência. Prudência na análise de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que ganharam força nos últimos dias. Aspas para o Pacheco. Eu, como presidente do Senado, depois de 3 anos e 7 meses, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Ou seja, ele já adotou a posição do Alexandre de Moraes. Isso está claro. Rodrigo Pacheco só engana imbecil. Só engana imbecil. O parlamentar avisou também que caberá ao Poder Judiciário avaliar eventuais nulidades de provas. Ora. Pacheco ainda afirmou ter responsabilidade com o seu cargo, tem sim, e com a democracia, tem sim, e que uma medida drástica como o impeachment de um ministro do STF afetaria a economia, a inflação, o dólar, o desemprego. Afetaria a economia do seu escritório, a inflação das suas compras, o desemprego no seu escritório, porque a gente já sabe que o Pacheco tem um montão de causa ali para ser julgado pelo Alexandre. E o Pacheco ainda lembrou que negou um pedido contra o mesmo ministro apresentado por Bolsonaro em 2021 por não ter viabilidades jurídica e política. Aí a pessoa põe a batata quente na boca, Luiz Arthur Nogueira. A pessoa põe a batata quente na boca, começa a falar difícil e fazer o povo de idiota, porque é o que esse senhor faz. Agora, o impeachment do Alexandre de Moraes causaria problemas na economia, desemprego, inflação? Eu acho que segurança jurídica só melhora a economia, não é? Esse é o ponto, exatamente. Afeta a economia, com certeza, só que para melhorar a economia. Né? Então ele falou, vai afetar a inflação vai cair. Vai afetar o dólar vai cair. Igual o impeachment da Dilma, não foi isso? Claro, é óbvio, o efeito é positivo. Pavinato, eu estive sábado agora na região de Chapecó, Santa Catarina, num evento com empresários, fui lá fazer minha tradicional palestra. 100% dos empresários estão com medo do Alexandre de Moraes. 100% dos empresários estão com receio da insegurança jurídica. Isso sim está atrapalhando a economia. Agora eu pergunto, o Pacheco segura o processo de impeachment. Cadê os outros 80 senadores? Exato, porque eu vou repetir, o procedimento na lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, é o seguinte:
Você protocola. Qualquer um, basta uma assinatura, protocolou. O que a lei manda? A lei manda que a mesa diretora do Senado leia o pedido na sessão próxima ao do protocolo. Não tem que passar pelo filtrinho do Pacheco. O que eles estão alegando, o que muito senador, inclusive de direita, entre aspas, está alegando, é que nós estamos na mão do Pacheco, ele tem muito poder concentrado. Nananina, não. Esse negócio do presidente filtrar para fazer a leitura está no regimento interno da Câmara dos Deputados. Esse do presidente da Câmara dos Deputados filtrar está no regimento interno da Câmara dos Deputados, não está no regimento interno do Senado, está só na Câmara dos Deputados e diz relação a impeachment de presidente da República, não de STF. Então, se não tem nada no regimento do Senado, vale a lei. A lei diz, então, você protocola, um senador vai lá, protocola com uma assinatura só. A mesa diretora tem que ler na próxima sessão plenária. Se não lê, esse senador que protocolou, com uma assinatura só, pode recorrer, porque daí na próxima sessão, o pleno, os 81 vão votar a leitura e a instalação de um órgão, de uma Câmara, de uma comissão especial para analisar o pedido, professor Suano. Pavinato, quando você falou que se está no regimento do Senado da Câmara, não está no do Senado. Está no regimento da Câmara e não no regimento do Senado, isso se explica até pela quantidade de parlamentares que tem num e no outro. Essa é a razão pela qual o pautar um pedido de impeachment para a presidência da República é dado ao presidente da República, porque ele cria comissões internas para fazer uma análise e lhe brifar sobre a viabilidade ou não, em especial consultando o setor jurídico da Câmara. No caso do Senado, o regimento, além dele ser um tanto quanto diferente no processo legislativo, ele leva em consideração que o processo legislativo não pode ser seguido à risca, porque basta eles fazerem acordos entre si que eles podem, num ato de mesa, respaldar aqueles acordos que foram feitos. Isso é dado ao Senado. Como você falou, sim, é responsabilidade. Do Pacheco pela sua inação, mas também dos demais senadores por desconhecimento do poder que eles têm sobre o presidente do Senado e da forma de atuar no processo legislativo regimentalmente ou a reboque daquilo que o regimento permite, independentemente de estar escrito ou não. Eu trabalhei no Senado. Eu via como é que funcionava. Eu via como é que eles faziam os acordos. E os acordos, muitas vezes, não vamos fazer aqui dessa maneira, porque não tem problema. Qualquer coisa, o ato de mesa respalda, porque não é uma alteração de legislação nem de Constituição. É uma questão interna de processo legislativo. Isso pode ser feito, sim. E é a grande culpa que eles têm. Há uns dados, olha só, o Pacheco pega e diz assim, não, isso aqui vai virar uma esculhambação. Talvez ninguém tenha falado para ele. Já está uma esculhambação. A prudência tem que ter, e aí eu encerro, tem que ter o Quem tem que prudência é juiz. Eu vou dizer... O Alexandre teve alguma? Olha, e para encerrar, sabe quem deve ter prudência agora? Povo de Minas Gerais. Tenha prudência na hora de escolher os seus representantes, seja para Senado, seja para Câmara, seja para governador. É esse grupo que deve ter prudência em relação a ele, porque não tem mais que ter prudência em algo que é tão evidente e o país já está uma esculhambação das relações entre os poderes, e ele é um dos culpados por isso. Tenha prudência e pruridos, né, Dani? Tem que ter pruridos também, depois do efeito Pacheco. Olha, Pavinato, a fala dele, eu vou repetir aqui. O que for para me sensibilizar vai ser muito bem-vindo. Não adianta querer me pressionar. Ele quer o quê? Sonetos? Pois é. Poesia, vou lá para recitar o cume para ele. Pois é. Porque na base da pressão não vai em lugar nenhum. Olha. Ou seja, o que ele está falando aqui. Então martela ou martelão? Pois é. Então, o processo democrático para o Pacheco não serve de absolutamente nada. E, aliás, fica aqui um recado para o povo de Minas Gerais, que eu gostaria muito de presenciar se a pressão, não é, especialmente do povo de Minas Gerais, não surte nenhum efeito para o Pacheco. O Pacheco, ele foi colocado ali justamente para manter tudo como sempre foi. Ele não é a pessoa que vai efetivamente mudar e trazer melhorias institucionais para o nosso país. Não, ele foi colocado ali justamente porque ele é essa pessoa que não vai fazer absolutamente nada. Por isso que os senadores, eles precisam sim se articular, pressionar e, se necessário, retirá-lo sim
da presidência do Senado Federal por inação, por se recusar de realizar as suas funções, porque ele sim tem a prerrogativa de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Portanto, nós precisamos mostrar para ele que a pressão da sociedade funciona assim, e aí o que ele vai fazer? Simplesmente negar tudo o que está acontecendo? Simplesmente negar as suas prerrogativas institucionais? Defender a democracia é agir dentro da lei, dentro das suas atribuições e não negando-as. O pessoal fala assim no chat para mim, né? Pavinato, fala pro senador fulano de tal. Eu já tô falando aqui, cada senador tem 50 assessores. Sim. Não tem um jurídico. Ou é só gente de mídias sociais hoje em dia? Esse que é o problema. E eles ganham dinheiro, mais do que eu. Viu? Então, tá aqui. Quem quiser assistir, assista. Né? Veja, fala com a sua equipe, tem 50 assessores. Agora, o Pacheco, ele representa bem o povo, né? O povo que paga os honorários no escritório dele. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.